Boa tarde, queridos alunos e alunas das terceiras séries do ensino médio. Hoje falaremos a respeito da aula 7 de filosofia, do material de revisão de filosofia, cujo título é O Empirismo. O que seria esse empirismo em filosofia? Nós sabemos bem que a filosofia ou a história da filosofia é a história do pensamento humano, ou a história de como o homem pensa ao longo das eras, de que forma ele usa esse pensamento, essa razão, essa estrutura que ele tem para conhecer, para sobreviver, para se curar e para tudo isso. E dentro das escolas filosóficas, o empirismo está na modernidade, junto ali ao racionalismo, né? O período em que Descartes traz para nós a ideia de que a razão humana, ou o cogito, ou o pensamento humano é o critério de verdade. Se eu penso, eu existo, né? E mais do que isso, Descartes vem num período em que a ciência toma o lugar, o centro do conhecimento, e a religião, principalmente a religião católica, perde esse centro do poder do conhecimento. Então Descartes vai trazer para nós a ideia de uma questão antropológica, o homem como centro do conhecimento. Mais do que isso, o homem como centro do conhecimento, a partir da razão lógico-matemática, pode determinar a verdade, pode transformar a natureza, pode mudar as coisas. Mas próximo a Descartes, existe um grupo de pensadores que era empirista, não era racionalista como Descartes. E esse grupo de empiristas, para eles, a verdade não estaria na razão, mas na sensibilidade, no mundo sensível. Dentre eles, John Locke é um dos principais, e ele vai dizer que o homem é como uma folha em branco, ou seja, você nasce sem nada, e as experiências sensíveis é que vão encher o seu intelecto de determinadas coisas. Na medida que o seu intelecto vai carregando esse banco de dados, aí você vai tendo ideias sobre determinadas coisas. Ou seja, a verdade ela é sensível, ela é material, está ligada ao mundo sensível. Depois dele tem o David Hume, que era mais radical ainda. Ele dizia que a verdade para o homem ela é oriunda das impressões causadas nos sentidos, ou seja, eu toco em alguma coisa, aquela impressão que é gerada no primeiro momento é que é a verdade. Existe inclusive um ditado popular que a primeira impressão é a que fica. Então, o critério de verdade do David Hume está próximo dessa questão, né? Essa primeira impressão. As impressões é que são critério de verdade. E aí eu tenho, no âmbito político, o Thomas Hobbes, por exemplo, e o próprio John Locke, vão trabalhar com a ideia de que o homem, nas suas estruturas políticas, ele precisa atentar para aquilo que está efetivamente ligado à materialidade. O Thomas Hobbes vai dizer que o homem ele é mau, na prática ele é mau, ele vive no estado de guerra permanente, e por causa disso ele deve criar uma estrutura, por meio de um contrato social, um governo que seja absoluto, que seja capaz de manter a paz efetiva desse grupo de pessoas. O John Locke vai dizer que o homem é livre naturalmente, o homem tem direito à propriedade do próprio corpo e o homem tem direito à própria vida. E é papel do Estado, do ponto de vista efetivo, garantir esses direitos naturais que estão ligados à questão física, ao mundo físico. Dito isso, para nós entendermos bem essa questão de teoria do conhecimento, é pensar que todas essas estruturas estão buscando algum critério de verdade. Não há possibilidade de dizer quem dá certo ou quem está errado, mas é entender que eu também, para os empiristas, posso conhecer por meio dos meus sentidos, coisa que o Descartes vai meio que rechaçar. Ele vai dizer, olha, os sentidos até conhecem, mas não são seguros. Por outro lado, os empiristas vão dizer, talvez, se eles tivessem a possibilidade de dizer para o Descartes, olha, a minha razão, ela até funciona, mas ela não é a base ou o critério máximo de verdade, e sim os meus sentidos, ou a minha capacidade de tocar as coisas, sentir e preencher o meu intelecto com as coisas. Tudo bem? Basicamente é isso, né? Entender que tem essas várias nuances do conhecimento e que isso faz parte dessa estrutura de todo o pensamento humano ao longo da história. Eu agradeço a vocês e aí, se tiverem alguma dúvida, por favor, me avisem aqui para que eu possa melhorar. Boa tarde.